Olá, um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos aqui, mais uma reunião cristã, né? Que bom, muito bom poder estar junto com vocês todos e creio que será uma bênção a palavra de Deus hoje. Vamos lá então, pessoal. Vamos trabalhar o livro de Malaquias, capítulo 1. Vamos trabalhar o livro de Malaquias, capítulo 1, né? Nós vamos trabalhar esse capítulo. Eu gostaria muito de caminhar um pouquinho mais, né? Dentro de Malaquias até o capítulo 4. Vamos tentar ver se dá, né? Mas vamos começar trabalhando aqui com Malaquias, capítulo 1, né? Então, aqui nós vamos lembrar o seguinte, deixa eu dar um fundo histórico para vocês. O que aconteceu? O Antigo Testamento, conforme eu já ensinei para vocês, ele é escrito como história judaica, e, ao mesmo tempo, ele tem a ideia, conforme nos diz o apóstolo Paulo, de nos apresentar Jesus Cristo como o descendente da mulher, como o personagem principal do Antigo Testamento. Jesus, ele é revelado em todos os livros do Antigo Testamento, isso mesmo. Em todos os livros do Antigo Testamento, nós temos a revelação de Cristo, com tipos e antitipos, né, dentro da palavra de Deus. E o que a gente vai entender então? Israel, no ano 722, Israel ele vai cair às mãos da Assíria. Ele vai cair às mãos da Assíria. E depois que ele cai às mãos da Assíria, acontece algo interessante. São 10 tribos. O Reino do Norte, ele vai ficar ali em Samaria. E é exatamente dali, né, dessa junção, que vão nascer os samaritanos, tá? É por isso que o pessoal de Judá não gostava dos samaritanos. Isso eu já expliquei numa outra aula. Aí olha só que coisa interessante. Os judeus continuam com o Reino do Sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que aquelas duas tribos também se mostram infiéis. Então, no ano 586, Deus permite aos babilônios destruírem o templo de Jerusalém. Só que antes, os babilônios já estavam deportando lá para a Babilônia, tá? O período de servidão já tinha começado. Aí, diz a Bíblia que desde que eles começaram esse tipo de situação, que na verdade não é só 586, começa no ano 609 a.C., com a supremacia babilônia sobre a Assíria, então eles vão para o cativeiro babilônico. Por que Deus mandou eles para o cativeiro? Deus mandou eles para o cativeiro por 2 motivos importantes. Primeiro, para preservar a linhagem do descendente prometido, né, que estava na tribo de Judá. E o segundo momento, como repreensão por causa dos pecados do povo, porque eles se tornaram idólatras. E se tem uma coisa que Deus não tolera, irmãos, é idolatria. Você entendeu? Isso aí Deus não tolera, Deus não aceita de jeito nenhum. É o pecado que Deus odeia, é a idolatria. Muito bem, então esse pessoal vai lá para o cativeiro. Eles vão ficar, né, o período de servidão vai dar 70 anos. O período de servidão vai dar 70 anos. Tá? Então, durante esses 70 anos, eles vão ficar ali. Jeremias escreve para eles, no capítulo 29 do livro de Jeremias, Jeremias fala assim para eles, olha, vocês podem construir casas, vocês podem casar, vocês podem fazer um monte de coisas durante esse período, porque vocês vão ficar aí 70 anos. Vocês vão ficar aí 70 anos. Né? Quer dizer, 70 que já vinha caminhando, né? Então, veja só que interessante. E aí, Jeremias avisa isso para eles, eles vão ficar ali,
E eles começam a desenvolver, dentro desse período, só para você poder entender, eles começam a desenvolver as sinagogas, tá? Por quê? Porque o templo tinha sido destruído. Então, como o templo tinha sido destruído, eles começam a desenvolver as sinagogas, que eram grupos menores, onde eles, que eram vassalos da Babilônia, né, não tinham mais templo, então eles tinham os seus rabinos, né, vamos dizer assim, os seus instrutores, os seus escribas, dentro desse cativeiro, como era o caso de Esdras, Neemias e outros, e esse pessoal começa a ensinar a lei de Deus para aquele povo devagarzinho, tá? Sinagoga se desenvolve ali. Muito bem. O cativeiro vai acabar no ano de 539, terminando assim o final dos 70 anos de servidão da Babilônia, e agora eles começam a regressar, né? Debaixo do decreto de Ciro, eles começam a regressar para a sua terra. E então quem começa regressando? Começa regressando Zorobabel, né? Zorobabel, Esdras, Neemias, e mais um pessoal de linhagem sacerdotal e linhagem dianteira de Israel, para tentar reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, né, que eles precisariam de novo habitar em Jerusalém. Uma coisa que é muito interessante de você entender é que existem, né, profecias de Isaías para a restauração, existe profecia de Joel, existe profecia de Sofonias, de Obadias, todos aqueles profetas profetizaram restauração. Então, você pensa junto comigo, qual que é a cabeça do judeu? Qual que é a cabeça do judeu quando ele sai daquele cativeiro? Ele espera agora a restauração. Ele acredita que tudo aquilo vai acontecer para ele, conforme Isaías profetizou. Ele já está achando que o leão vai comer palha como touro, não é? Ele já está achando que Jerusalém já vai ser adornada de ouro e pedras preciosas, né? Conforme Isaías profetizou. Eles já estão achando que eles vão mamar no leite das nações. Tudo isso eles estão pensando que vai se cumprir agora que eles voltaram. Mas tem uma particularidade muito interessante. O templo é reconstruído, começa a reconstrução, e por volta do ano 515, 516, Zacarias e Ageu, eles começam a profetizar sobre a situação do povo em relação ao templo. E é muito interessante notarmos que Ageu, ele fala que o povo não estava muito preocupado, porque teve ali um período de interrupção, né, de paralisação da obra, mas Ageu começa a dizer que o povo não estava muito preocupado com a construção do templo. O povo estava mais preocupado com as suas casas. Eles estavam muito mais preocupados com a sua forma de viver, né? Então, antes de ir para Malaquias, eu gostaria que você viesse comigo aqui no livro de Ageu. Abre sua Bíblia em Ageu, nesse momento, para você poder entender um assunto aqui bastante interessante. Ageu capítulo 1, que é para a gente poder chegar lá em Malaquias. Lembrando que Ageu, ele é contemporâneo de Zacarias, né? Então, Ageu capítulo 1 está escrito assim, ó, a partir do versículo 5. A Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia Almeida, revista e corrigida, tá? Ageu capítulo 1, versículo 7, então ele diz assim, ó, aliás, vamos pegar a partir do versículo 1 para ficar mais fácil. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha só que coisa interessante. Eles dizem assim, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor ela tem que ser edificada. E aí, qual é a ideia desse pessoal? A ideia desse pessoal é a seguinte, de que não é tempo de adoração. Não é tempo de adoração. Sabe, mais ou menos assim, é igual crente, né? Tem crente que é desse jeito. Você fala assim, olha, vamos fazer isso aqui para a obra de Deus? Ah, não, mas isso não precisa. Isso não precisa.
não é tempo para isso agora, né? Então, os judeus estavam assim também, eles estavam meio apáticos, tá? Eles estavam meio apáticos para com a adoração. E aí, veja só, o versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Veja, eles estavam preocupados, né, como sempre, em fazer o quê? Vamos cuidar da nossa casa. Depois a gente cuida da casa do Senhor. Então, o ministério do profeta Ageu diz para ele o seguinte: olha, então quer dizer que agora é tempo de vocês morarem em casas estucadas, né, ou em belas casas, enquanto a casa do Senhor permanece desolada. Essa é a ideia do texto, tá? Ou seja, as pessoas estavam colocando os seus interesses à frente dos interesses de Deus. Isso é normal, isso acontece até hoje, né? Quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, sobre o que Deus pensa e o que ela pensa, normalmente aquilo que ela pensa sempre vai ter um pouco mais de peso do que o que Deus pensa. Por quê? Porque essa pessoa não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, então é dessa maneira que ela age. Assim também estavam fazendo os israelitas. Ele continua assim, olha, versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que Deus está falando para eles? Deus está falando assim, olha, prestem atenção como vocês estão andando. Prestem atenção como vocês estão andando. Gente, pare e pensa comigo nisso aqui. Esse pessoal tinha saído do cativeiro há menos de 20 anos atrás. Mais ou menos 20 anos atrás. Ou seja, eles saíram do cativeiro há mais ou menos 20 anos atrás. Todos eles sabiam por que tinham ido para o cativeiro, que era por conta de desleixo com a adoração, era por causa da idolatria. Todos eles conheciam isso. Mas agora, eles estão novamente com a mesma situação, caminhando para a idolatria de novo. Veja, eles não querem saber de adoração. Eles são desleixados com a adoração. E aí, Deus diz para eles, olha, preste atenção nos vossos caminhos. Deus não presta atenção neles. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Dá uma olhada, irmãos. Deus mostra para eles o seguinte: olha, se vocês querem fazer algum tipo de progresso na vida, inclusive progresso material, a adoração tem que vir em primeiro lugar. A adoração a Deus tem que vir em primeiro lugar. E isso é válido, pessoal, para a gente, inclusive hoje nos nossos dias. Não é? A adoração tem que estar em primeiro lugar. Isso é muito interessante porque, às vezes, nós colocamos as nossas falhas, às vezes a gente coloca os nossos erros, às vezes a gente coloca as nossas decepções à frente da adoração. E uma coisa muito interessante, que a gente precisa mencionar: a nossa adoração, em primeira mão, ela começa conosco. Ela é pessoal. Então, o povo aqui do Ageu, o que acontece? O Ageu está falando para ele, olha, vocês querem progredir, só que vocês não vão para lugar nenhum. Porque vocês dão mais valor aos interesses de vocês do que aos interesses de Deus. Agora, irmãos, pense só, né, que paradoxo. Olha que coisa interessante. Por que é que eu posso andar de carro? Aí talvez o mais materialista vai dizer assim, eu posso andar de carro porque eu trabalhei, suei, paguei 24 prestações, então eu posso andar de carro, certo? O homem espiritual vai dizer assim, por que eu posso andar de carro? Porque Deus me concedeu
vida, saúde, para eu trabalhar e comprar esse carro. Você percebeu a diferença de um pensamento para o outro? Ou seja, é o caso aqui do pessoal lá dos dias de Ageu. Esse pessoal achou que eles podiam fazer as coisas no peito, na raça. Hoje também tem pessoas que pensam assim. Pessoas que se tornam materialistas, que acham que pode fazer as coisas no peito e na raça. Não é? Mas não. Ele fala assim, olha, dá uma olhada no caminho de vocês. Aí depois ele diz assim, que o que eles trabalham é como se eles estivessem colocando numa bolsa furada. Então a primeira lição que a gente precisa entender aqui do pós-exílio de Israel, a gente está indo para Malaquias, né? Só que eu não sei fazer uma coisa sem fazer outra. Eu não sei falar de um assunto sem dar o fundo histórico para você entender muito bem. Então, eles vêm dessa situação, e aí no ano 515, 516, eles estão sendo repreendidos pelos profetas para que o templo fique pronto, para que esse templo seja para a glória de Deus. Aí acontece uma coisa muito interessante, irmãos. Acontece uma coisa muito interessante depois desse período. O profeta Ageu tinha dito lá no capítulo 2, versículo 9, que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. Isso é o que ele diz. E isso porque o próprio Senhor Jesus, né, em pessoa, como Deus, estaria presente no segundo templo. Por isso que a glória do segundo ia ser maior do que a do primeiro. Os judeus não entenderam nada. Porque os judeus achavam que glória, para eles, era o templo ser bem ornamentado, que nem Salomão fez. O templo que Salomão fez era menor do que esse daqui agora, né, reconstruído por eles e depois ampliado por Herodes. Mas eles acreditavam que a glória estava no ouro, estava nas pedras preciosas, né, estava naquelas pedras muito bem trabalhadas que os artesãos do dia de Salomão, né, os pedreiros, eles colocavam, inclusive sem bater martelo. Eles achavam que glória era isso. Assim como muitas pessoas hoje também acham, né, que estar bem de vida é ter dinheiro. Algumas pessoas acham que estar bem de vida é ter um bom saldo bancário, é ter um bom carro, é poder passear todo final de semana. Algumas pessoas pensam isso. Elas não entenderam que estar bem de vida significa você estar bem com Deus. Significa você ter relacionamento com Deus, não é? E todas essas outras coisas que a pessoa tem, ela vai utilizar com sabedoria. Ela vai passear de final de semana, mas ela vai fazer com sabedoria. Ela vai utilizar seu bom carro com sabedoria. E assim por diante, sempre se reconhecendo na dependência de Deus. Isso é muito simples de entender, pessoal. Por quê? Porque você para e pensa junto comigo. Se não é Deus que nos mantém vivos, como que nós conseguimos alguma coisa? Como? Não tem como, irmãos. Ah, mas eu sou um catedrático. Glória a Deus. Deus te deu condições de estudar, meu irmão. Sabe? Foi Deus quem te deu. E se você tivesse sofrido um aborto, você teria essa condição? E se você tivesse morrido na juventude, você seria o professor que você é hoje? Então nós temos que agradecer a Deus, em primeiro lugar, sempre. Sempre agradecer a Deus. Aí pronto. E era isso que os israelitas não estavam entendendo. Veja, eles tinham ficado 70 anos presos. A única coisa boa que aconteceu nesses 70 anos é que a linhagem do Messias foi preservada. E aí, depois, eles saem, né, desse período, o templo já está reconstruído de novo. Só que agora começa a ter um problema, que é o período de Malaquias. Por volta do ano 400 a.C., veja, eles saíram do cativeiro, só para você se sintonizar na linha do tempo. Eles saíram do cativeiro em 539, depois que a Babilônia foi destruída pela Medopérsia. Agora nós estamos falando no ano 400, ou seja, 140 anos depois, contando então 2 gerações de 70 anos, o povo já estava completamente fora da adoração de novo.
Isso é normal, pessoal. Isso é normal. A religião, ela é dinâmica. A religião, ela é dinâmica. Né? O culto é dinâmico. E conforme passa o tempo, se não houver uma certa vigilância, ele sai do foco. É por isso que hoje nós temos aí tantas igrejas que perderam foco, não é? Exatamente por causa do dinamismo da religião. Perde o foco completamente. Então, se aqueles que estão à frente não vigiarem, perde o foco. Olha quantas igrejas, né, hoje nós temos dentro do reino de Deus, que são igrejas que não dá para você passar nem na porta. Né? Não dá para passar nem na porta, porque perdeu completamente o foco. Né? Cristo saiu do centro da igreja, Cristo saiu do centro da igreja, hoje o centro da igreja é música. Então o pessoal só quer cantar. Cristo saiu do centro da igreja e agora colocaram o dinheiro como centro da igreja. Cristo saiu do centro da igreja, passamos a um homem, né, o humanismo, como centro da igreja. Então, a religião é dinâmica, ela vai se perdendo com o passar do tempo. Né? Isso é normal. E foi o que aconteceu com eles aqui, novamente. Aí, quando chega nos dias de Malaquias, agora sim, agora Deus vai dar uma advertência nesse povo, 140 anos depois. Agora aqui é que eu quero trabalhar com vocês após essa introdução. Então está escrito, olha, o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. É uma advertência, palavra peso aqui, né? É uma exortação, é uma sentença contra Israel. Essa é a ideia que Deus vai trazer aqui. Aí ele começa. É interessante notarmos esse livro de Malaquias, pessoal, que ele é um pouco diferente dos outros profetas. Ele vai numa espécie de diálogo de Deus com a nação, através do profeta. Então é como se o profeta estivesse conversando com Deus, representando a nação, perguntando para Deus o que a nação pergunta e respondendo para a nação o que Deus responde. Então é nessa linha que a gente tem que ler isso aqui. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz que seus montes uma desolação e dei sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles clamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus começa falando para o profeta Malaquias assim, olha, Malaquias, fala para eles que eu amo eles. Malaquias fala, ó, Deus está falando que ele ama vocês. Aí vem alguém do povo e diz assim, mas como é que ele nos ama? Como que ele nos ama? Tipo assim, vamos lembrar o profeta Ageu de novo, que eu trouxe como fundo histórico? O profeta Ageu falou para eles que se eles buscassem a adoração de Deus na vida deles, em primeiro lugar, Deus iria abençoá-los. E que se eles rejeitassem a adoração, Deus não iria abençoá-los. Isso é o que o profeta Ageu diz. Aí agora eles perguntam, mas como é que o Senhor nos amou? Isso aqui é uma pergunta, irmãos, irônica. Isso aqui é uma pergunta irônica para Deus. A pergunta é mais ou menos assim, ó, como é que você nos amou se nós estamos nessa situação terrível que nós estamos? Nós estamos sem dinheiro, nós estamos respondendo para uma nação que está sobre nós, nós estamos aqui numa situação muito complicada perante o resto do mundo,
E o Senhor ainda fala que nos ama. Essa é a fala deles para Deus. E aí Deus dá para eles a resposta mais simples e básica do mundo. Como que o Senhor nos ama? Porque eles estavam acreditando que Deus amá-los significava Deus agora dar um monte de coisas materiais para eles. Eles acharam que Deus amá-los era mais ou menos o que Deus fez com Salomão. Ia deixá-los ricos, né? Era isso que eles achavam. Aí Deus fala assim, bom, como que eu amei vocês? É muito simples. É só vocês pegarem a Bíblia e lerem. Eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Aqui Deus mostra para eles aquilo que a gente ensina no Novo Testamento como a doutrina da predestinação em Cristo. Deus fala assim para eles, é simples porque eu amei vocês. O Esaú, que é Edom, foi destruído. Acabou. Porque quando Malaquias escreveu, não tinha nem cinzas de Edom mais, a nação dos edomitas. Mas a nação de Israel ainda estava lá. Passou por 2 cativeiros, ia reconstruir o templo, e estavam de pé agora. Então Deus fala assim, é muito simples. Eu predestinei vocês, eu amei Jacó e odiei a Esaú. E tem mais uma coisa, se Esaú reconstruir alguma coisa, eu destruo de novo. Deu para vocês captarem a mensagem em relação ao que Ageu escreveu? Irmãos, as bênçãos de Deus na nossa vida, elas devem ter o maior peso sobre nós. Edom, se você pegar a história de Edom, de Esaú, você vai perceber que tornou-se uma nação próspera. O tempo passou, eles acabaram. Foram saqueados, foram destruídos pelos inimigos. Mas Israel estava de pé. Então Deus responde para eles essa pergunta irônica. Como é que eu amei vocês? Eu amei vocês salvando vocês. Então, você que está me assistindo hoje, né? Como é que Deus lhe amou? Salvando você muito antes de você nascer, né? Essa é a salvação. Às vezes, você pode estar achando assim, mas eu estou numa situação que não está muito legal. Parece que Deus esqueceu de mim. Os nossos crentes hoje, são os crentes muito engraçados, eu sempre digo isso, mas não são engraçados porque ficam dando risada. São engraçados assim, ó, porque quando a situação está boa, Deus está com ele. Se a situação está um pouquinho ruim, aí ele acha que Deus não está mais com ele, né? Se ele bater o carro, ele já começa a pensar se ele fez algum pecado. Será que eu bati o carro porque eu pequei? Será que Deus está irado comigo? Se ele ficar doente, ele não consegue entender que todo ser humano fica doente. E como diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, o mesmo mal que sucede a um, sucede ao outro. Não é? Tanto ao rico quanto ao pobre, ao justo e ao ímpio. Então ele não consegue entender isso. Então hoje nós vivemos um tipo de crente mais ou menos dessa maneira, como Israel estava. Não é? Como é que o Senhor me ama? O Senhor me ama e eu estou desempregado? O Senhor me ama, mas eu tenho que andar de ônibus? O Senhor me ama, mas o meu emprego é uma verdadeira droga? Então, irmãos, um ponto muito importante que a gente precisa assimilar aqui é o seguinte, não confunda o amor de Deus com bênçãos materiais. Não confunda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que vocês não sabem. A Bíblia diz que bênçãos materiais é dom de Deus. É dom. E ele não dá só para crente, não. Ele dá, inclusive, para quem não é crente também. Então, o camarada que é rico, é um dom de Deus, é um presente que Deus deu para ele. Sabe? Agora, Deus vai cobrar dele. Como que ele usou isso aí? Por que você acha que tem tantas pessoas hoje no mundo que são muito ricos e são filantropos? São pessoas que, no mínimo, e normalmente a grande maioria, se você prestar bem atenção, são estrangeiros. Porque são pessoas que têm uma cultura cristã, e o fato de ter uma cultura cristã, eles sabem que a riqueza é um presente de Deus, é um dom de Deus, para ser usado não só para eles,
É por isso que Deus condena a avareza. Porque Deus dá o presente. E ao invés da pessoa dividir, ele fica só para ele. Né? Então não pode. Então é isso daqui. Então Deus mostra para eles que a bênção, que o amor não está ligado a coisas materiais. Né? Não. Está ligado a coisas espirituais. O amor de Deus está ligado a coisas espirituais. E ele continua, no versículo 5. E os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Agora Deus chama eles para um raciocínio, aqui no versículo 6. Presta atenção comigo. O filho honrará o pai, e os servos ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? Agora Deus faz um convite aqui para eles pensarem no seguinte, olha, aí nos cultos de vocês, lembrando que a palavra culto significa adoração, tá? Então, aí nos cultos de vocês, acontece uma coisa engraçada. Vocês dizem que eu sou pai. Vocês dizem que eu sou o Senhor. Vocês falam assim, eu amo a Deus. Vocês cantam para mim nos cultos. Vocês fazem tudo isso. Tá bom. Mas cadê a vivência prática disso? É mais ou menos, irmãos, como aquela pessoa que diz que ama a Deus, mas a vida dela não evidencia nada. Ela não tem um pingo de amor ao próximo. Aquilo tudo que ela aprende na igreja aos domingos faz bem para o ego dela, mas não faz bem para o próximo. Então, é mais ou menos isso que acontece com os sacerdotes de Israel. E a Bíblia diz que eles estavam desprezando o nome de Deus. Eles estavam desprezando o nome de Deus. Por que eles estavam desprezando o nome de Deus? Não é? Agora veja só que interessante o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é algo desprezível. Olha que interessante. Aqui nós temos duas explicações. Alguns estudiosos colocam esse versículo 7 fazendo referência à mesa dos pães da proposição, que também é conhecido como os pães da presença. Tanto no tabernáculo quanto no templo, havia uma mesinha de mais ou menos 1 metro de comprimento, por meio metro de largura, por mais ou menos 70 de altura, que era a mesa da proposição. Era feita de madeira de acácia, toda banhada a ouro, né? E ali tinha que colocar 12 pães. Esses pães representavam as 12 tribos de Israel. E esses 12 pães também, todo sábado, eles eram trocados. Então aqueles 12, né, que ficaram ali, esse pão normalmente ele era sem fermento, aqueles 12 pães que ficaram ali, ele era feito de flor de farinha, quer dizer, era a farinha mais fina, a mais coada, né? Eles tinham que peneirar essa farinha, porque naquela época não tinha moinho, como nós temos hoje. Então eles tinham que pisar no pilão, e aquela farinha que ficou fininha, né, era a que caía da peneira. Então eles tinham que fazer os 12 pães. Tá? Então veja só que interessante. E eles colocavam os 12 pães lá. Todo sábado trocava os pães. Aqueles pães, né, que ficaram ali a semana inteira, agora eles eram dados para os sacerdotes. Os sacerdotes comiam. Veja uma coisa interessante. Esta era uma provisão de Deus
para os sacerdotes comerem. E esses pães eram grandes, dava mais ou menos 2 quilos cada um, tá? Segundo os estudiosos. Então, os sacerdotes comiam aqueles pães, e eles faziam novos e colocavam ali. Aqui tinha uma coisa interessante, Deus falou assim, olha, vocês estão trazendo pão imundo para a minha mesa. Então aqui nós podemos ter duas visões desse assunto. A primeira, quando eles estavam trazendo pão imundo, significava que eles estavam com preguiça, né? Eles estavam com preguiça de peneirar aquele pão, peneirar aquela massa, aquela flor da farinha. Deus foi muito específico lá no livro de Levítico, no capítulo 24. Tinha que peneirar aquela farinha, até fazer a flor da farinha, e depois sim fazer o pão. Provavelmente aqui nos dias de Malaquias, o que é que eles estão fazendo? De qualquer jeito. Qualquer jeito. Não precisa peneirar nada. Massa no pilão e faz o pão e deixa aí para o sacerdote, está tudo certo. Então, o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que Deus ele não aprova que a obra dele seja feita de modo desleixado. Puxa, ancião, o que é a obra de Deus? Então, meu irmão, a obra de Deus são vidas, são pessoas. E aí vem a minha pergunta de sempre que eu faço aqui. A pergunta que todo mundo odeia ouvir. O que você está fazendo pela vida do próximo? O que você está fazendo para ajudar o próximo? O que você está fazendo para a edificação do próximo? Será que sai de qualquer jeito? Se fosse para você, né? Eu vou dar um exemplo. Irmãos, a gente não pode deixar de entender que a adoração a Deus tem a ver com o nosso semelhante. Não tem como. Tem a ver com o nosso semelhante. Vou dar um exemplo. Eu entro, por exemplo, numa churrascaria e eu vou, né, normalmente eu faço isso, eu vou comprar um marmitex para comer e, né, porque é mais tranquilo comer em casa tal, e é mais barato. Aí eu vou lá comer o marmitex, vou comprar o marmitex, estou lá, chego, entro na churrascaria. Então o que eu faço? Eu peço um marmitex para mim de picanha, né, picanha e outras carnes nobres. Aí eu vou saindo da churrascaria. Aí tem um mendigo do lado de fora, ou uma pessoa mais pobre. E aí a pessoa mais pobre diz assim, moço, paga uma marmita para mim. Então, qual deveria ser a minha atitude? Né? Minha atitude deveria ser a seguinte, se eu quero honrar a Deus de verdade, eu tenho que honrar primeiro aquela pessoa que está ali me pedindo. Então, como que eu deveria fazer? Eu deveria dar a minha para ele, né? Ou se eu estou com muita pressa, vou estar lá, pagar uma marmita igual a minha para ele e pronto. Mas a minha marmita custou 20. Aí eu falo assim pro camarada lá da churrascaria, ó, faz uma aí de 10 para ele, né? Então, irmãos, isso mostra que nós não entendemos nada ainda do que é ser cristão. E não entendemos nada ainda disso aqui que Malaquias está falando. Né? Veja só, vocês oferecem sobre o meu pão, sobre a minha mesa, pão desprezível. Então, talvez eles faziam o pão de qualquer jeito, né? Para a obra de Deus. Estava lá, isso é para sacerdote mesmo. Isso é para sacerdote. Faz aí de qualquer jeito. Manda pau. Né? Ou então, pode ser, conforme Levítico capítulo 2, versículo 11, Deus mandou tirar de lá toda espécie de fermento. Pode ser também que eles colocassem fermento nesse pão. E o fermento representava impureza. Ou seja, a obra de Deus nos dias de Malaquias estava sendo feita de qualquer jeito. Então, como reflexão para nós, o que é que nós podemos pensar? Como é que nós temos feito a obra de Deus na vida de outras pessoas? Né? Porque essa é a principal obra, meu irmão. Obra de Deus não é ficar cantando. Obra de Deus não é eu ficar aqui do outro lado da câmera pregando. Isso ajuda? Ajuda. Isso é bom? É excelente. Aqui na igreja nós temos um excelente ministério de louvor.
Mas se esses irmãos não tiverem uma vida piedosa, forem tomados pelo egoísmo, começarem a brigar entre si, o que eles estão fazendo de obra de Deus? Nada. Aqui nós temos eu e mais 4 pastores, mais 3. Se eu não me lembro um dia, não me lembro, eu tô para lembrar um dia que nós nos reunimos e faltamos com respeito, discutimos, sabe? Ou tivemos qualquer tipo de animosidade. Estou para lembrar esse dia. Nunca existiu, nunca vi. Agora, se nós vivêssemos aqui nos degladiando, nós vivêssemos aqui querendo um ser mais importante que o outro, o que nós estamos fazendo? Isso é obra de Deus? Não. Então, a obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí, eles perguntam assim para Deus, né? De que maneira que a gente desprezou o teu nome? Agora Deus continua. Então, essa é a primeira linha de raciocínio, que é a mesa da proposição, a mesa da presença. E tem a segunda, que alguns estudiosos colocam, e eu prefiro a segunda linha, né? Eu retiro a mesa da proposição deste cenário, né? E fico com a segunda opinião, que para mim ela parece ser muito mais contextualizada com a ideia do profeta. Se bem que a primeira opinião, conforme eu citei, tem um grande proveito para nós. Mas aí o que vai acontecer? No versículo 8, Deus mostra para eles como que eles estão trazendo pão poluído. Olha só que coisa. Porque quando trazeis um animal cego para sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, que interessante. Deus diz aqui para eles o seguinte, olha, vocês trazem para minha mesa pão poluído. Então a gente vem agora dos pães da proposição para, né, o altar de sacrifícios, que também estava ali. O altar de sacrifício. Como é que eles deveriam sacrificar os animais? Até porque aqueles animais, aqueles sacrifícios, todos eles tinham uma tipologia que representava Jesus Cristo, que era perfeito, né? Nasceria da Virgem Maria e assim por diante. Então o que eles fazem? Eles vão lá, pega o animalzinho que nasceu aleijado. Aí o israelita pensava assim, opa, esse daqui eu já sei o destino dele. Esse aqui vai lá para ser sacrificado. Ou então eles pegavam um animal deles, que o leão pegou ali pelo meio do deserto, e comeu uma perna. Aí, para não matar o animal, eles pegavam o animal dilacerado, levavam lá e falavam para o sacerdote, ó, vim aqui fazer uma oferta pacífica. Quero oferecer para Deus. Né? E aí Deus fala assim para eles, não, pega isso daí e apresenta para o teu príncipe. Apresenta para o teu governador, para ver o que vai dar isso. Né, irmãos, o que significa isso? Significa que Deus, ele não quer resto. Deus, ele não quer resto. Deus, ele quer que você tenha um coração pleno para com ele. Deus, ele quer que você seja honesto para com ele. Deus, ele quer que você entenda a adoração dele, por ele e para ele. É por isso que eu disse que não adianta a pessoa dizer assim, não, mas eu estou na igreja, está tudo bem, está tudo certo. Não, irmão, não adianta. Se você não tiver um relacionamento com Deus, ancião, você fala muito em relacionamento com Deus. O que é isso? Irmão, relacionamento com Deus é você sentir que Deus está com você. Mas sabe sentir de verdade que Deus está com você? Ah, mas isso aí é impossível, ancião. A gente tem tantos problemas, a gente tem tantos erros. Pois é, irmãos. Eu também tenho. Mas eu sinto a presença de Deus comigo. O tempo inteiro. Então, problemas não é o porquê que vai te tirar a presença de Deus com você, não. Então, isso aí é falta de conhecer a Deus. Eu falei no vídeo anterior que quando você conhece o caminho,
você não tem medo de andar nele. Mas quando você não conhece o caminho, você fica cheio de temores. Então, se você não conhece a Deus de verdade, você não vai ter um relacionamento com Ele. Então, eu começo por onde, ancião? Então, irmão, talvez uma boa maneira de você começar é tentando ler a Bíblia, descobrir Deus dentro da Bíblia, não é? Uma outra boa maneira de você começar a ter relacionamento com Deus é ver como que você se relaciona com o seu próximo. Verificar como que você se relaciona com o seu próximo. Porque a Bíblia diz assim, ó, todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque como ele pode amar a Deus a quem não vê, e não amar ao seu irmão a quem tem visto? Então, como é que eu começo tendo relacionamento com Deus? Lendo a Bíblia para conhecer a Deus e me relacionamento com o próximo. Então, a maneira que eu trato o meu próximo indica como eu vou ser tratado por Deus. Indica como é que eu estou na minha relação com Deus. Né? Indica como é que eu estou na minha relação com Deus. É muito simples isso. Né? Veja, eu não estou advogando aqui, como sempre falo, não estou advogando aqui salvação pelas obras. Mas eu estou mostrando a você como pode ter relacionamento com Deus. Não adianta, irmãos, Deus está no próximo. É isso que eles não tinham entendido também. Você fala assim, mas o que tem a ver isso, ancião? Tudo. Sabe por quê? Primeiro, aquele animal que eles sacrificavam, uma parte deles virava comida para os sacerdotes. Agora imagine só, o coitado do sacerdote ia fazer o quê? Ia reclamar? O que o cara trouxe foi um animal coxo, eu vou ter que sacrificar. Então ficava o subornado e o subornador. O sacerdote tinha que aceitar aquela oferta, senão faltava comida para ele. E o cidadão fazia de qualquer jeito. Então Deus fala assim, não, vocês estão trazendo na minha mesa pão poluído. Então veja, faltava amor ao próximo quando a pessoa apresentava um animal daquele jeito. Faltava amor ao próximo porque o sacerdote ficava sem comida. Né? Era desse jeito. E aí ele diz assim, vai lá, leva para o seu governador, vê se ele quer esse tipo de bicho aí que vocês estão trazendo para mim. Então, irmãos, a gente precisa entender que quando nós falamos, né, em adoração, em culto a Deus, tem algo muito mais envolvido. Né? Às vezes, hoje a gente vive num sistema que é assim, né? Você pode falar de Deus o quanto você quiser, mas fala de dinheiro para você ver. É isso que a gente vive. Fala de dinheiro para você ver. Né? Porque, infelizmente, nós temos hoje no meio evangélico alguns charlatões da fé. Isso não é novidade para ninguém. Nós temos mesmo. Não é? Mas agora, por exemplo, é que nem eu sempre digo, né? Aqui na Igreja Elim de Hortolândia, e essa live, claro, ela é aberta para todos, mas é uma fala para os nossos membros da igreja também, principalmente. Então, como eu sempre digo aqui na Igreja Elim de Hortolândia, né? Nós temos as nossas contas a pagar. Nós temos o nosso aluguel do prédio, embora nesse momento está fechado. Nós temos a ajuda humanitária, porque a gente faz ajuda humanitária de verdade aqui. Né? A gente realmente ajuda quem precisa. Então, aí eu digo para os irmãos, se os irmãos não entenderem que as suas contribuições, nesse momento, mesmo que de crise, ela é uma contribuição para a obra de Deus, o irmão não entendeu. Né? Ou seja, o irmão está trazendo um animal coxo, está trazendo um animal cego. Então, a responsabilidade para com a adoração, para com os utensílios da adoração, é de cada crente, é de cada cristão, é de cada membro da igreja. Não é? Não precisa, por exemplo, o pastor
ficar fazendo campanha. Não precisa o pastor ficar pedindo para a pessoa dar dízimo. Não. Isso tem que brotar no coração da pessoa. Isso tem que brotar no coração da pessoa, porque a pessoa é agradecida a Deus. Ela sabe que Deus a salvou. Ela sabe que Deus é quem está dando fôlego, é quem está dando a vida para ela, para que ela possa continuar ganhando o seu sustento. Então, é o tipo de coisa que, quando a gente não entende, a gente é aquele tipo de crente que faz o pão poluído. A gente faz de qualquer jeito. A gente faz de qualquer jeito. A gente pega lá, deixa para lá, vai, os irmãos. Se eu não der, outro irmão dá. Eu também não sou eu responsável por pagar esse aluguel, não. Né? Ah, mas a coisa para mim está tão apertada, está tão difícil. Então, aí a Ageu fala assim, considere os vossos caminhos. Né? Cada crente é responsável por manter a adoração, sem exigências, mas com um coração que brota o desejo de colaborar com a obra. Né? Então é isso que Deus está falando para eles aqui. Né? Agora veja o versículo 9, onde Deus ele apela exatamente nesses termos para o povo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da nossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, que interessante. Deus fala o seguinte, acordem, você que ainda não entendeu, você que acha que tem que cuidar só da sua vida, você que acha que a adoração, o pagamento do aluguel do prédio, a ajuda humanitária que o ancião promove, é obrigação de meia dúzia de irmãos da igreja. Deus está falando, acorda. E suplica a Deus para que ele tenha piedade de nós. Então, irmãos, é muito importante a gente dar atenção a essa palavra. A responsabilidade é de cada pessoa, é de cada membro. Quem é a pessoa que não contribui com a obra de Deus? Quem é a pessoa que não contribui com a obra de Deus? Então eu explico. A única pessoa que não precisa contribuir com a obra de Deus é a pessoa que está morta. Só. Do contrário, você pode contribuir. Olha, pastor, aquelas cestas que a gente sempre faz aqui na igreja Elim de Hortolândia. Pois é, o irmão pode continuar doando. O irmão pode continuar separando. Tem fim certo. Pastor, e aí, como é que a gente faz aí para ajudar, para pagar o aluguel? Eu não preciso ficar mandando. Todo mundo tem o contato com a tesoureira da igreja. Liga para ela e fala assim, irmã, eu quero fazer um depósito aí, para ajudar a pagar o aluguel. É simples assim. Isso é ser crente. Isso é entender o que a Bíblia diz. Agora, enquanto o pastor tiver que ficar cobrando, tiver que ficar falando, é melhor orar e pedir para ter piedade. Né? Essa fala é exclusiva para nós, membros da Igreja Elim de Hortolândia. Né? Mas vamos prosseguir. Versículo 10. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oblação. Irmãos, olha o que Deus está falando para eles. Uma coisa interessante. Se for para fazer a obra de qualquer jeito, era bom que tivesse um sacerdote que apagasse o fogo lá do candelabro e fechasse a porta. Se é para fazer de qualquer jeito, Deus ele não aceita de qualquer jeito, irmãos. Não adianta. Deus tem a maneira dele de adoração. Não é o jeito que a gente quer. Deus ele tem o jeito dele certo. Como que é o jeito dele, ancião? Então, o jeito dele, ele mesmo falou, ele é em espírito e em verdade. Esse é o jeito da adoração. Né? Então, mas eu não tenho uma comunidade cristã ainda, ancião. Não tem problema.
continue orando a Deus, continue nos acompanhando, Deus vai te guiar. Mas se você pertence a uma comunidade cristã, você tem responsabilidade para com ela. Essa é a questão. Responsabilidade. Aí depois ele continua dizendo assim, versículo 11 até o 14. Mas desde o nascente até ao poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, irmãos, o que Deus está falando para eles aqui é o seguinte. Olha. Primeiro, supliquem o favor de Deus. Segundo, se não dá para vocês me adorar do jeito que eu ensinei na lei de Moisés, então faz o seguinte, fecha as portas e vamos parar com o negócio. E terceiro, ele diz assim, se vocês não quiserem me adorar, virão outros que vão me adorar. Do nascente até o poente, meu nome vai ser grande. Irmãos, eu sempre tenho dito aqui o seguinte, Deus, ele não precisa de nós para nada. Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa de Deus somos nós. Né? Deus não precisa de nós para nada. Eu acho interessante que a gente vai pregando, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai batendo, né, nos pensamentos avarentos. A palavra de Deus vai batendo nos corações duros. Para vocês perceberem que o espírito é mais ou menos o mesmo dos dias de Malaquias. É mais ou menos o mesmo. As pessoas não entenderam nada. E é por isso que Deus está falando. Se não dá para fazer certo, então não vão fazer. E ele diz, mas vai ter gente que vai me adorar. Ele fala, vai ter gente que vai me adorar. O meu nome vai ser grande entre as nações. Aí ele diz assim, no 12 agora, né? Mas vós profanais o meu nome quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, sua comida é desprezível. E dizeis, eis que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu trabalho, promete oferecer ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome será tremendo entre as nações. Irmãos, olha só que interessante. Deus agora conclui, falando para eles o seguinte. Vai ter muita gente que vai me adorar, se vocês não quiserem me adorar. Não vai ter problema nenhum. Vocês profanam o meu nome, porque vocês assistem o culto, assistem a adoração, e vocês dizem, ai, que canseira, puxa vida, mas não dá para o pastor acabar logo esse culto, meu? Ai, meu Deus do céu. E olha, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Hoje, para você pregar a palavra de Deus, dá trabalho. Porque, por exemplo, ou você prega a palavra de Deus de modo expositivo, certinho, que nem a gente faz aqui, e graças a Deus nós temos cultos maravilhosos aqui na nossa reunião cristã, cultos de adoração e com palavra de Deus. Então os irmãos ficam e não falam, ai, que canseira, o ancião pregando. Não, graças a Deus os irmãos aqui não fazem isso. Os irmãos estão de parabéns nesse aspecto. Mas ao mesmo tempo, irmãos, tem igrejas por aí que o crente não vê a hora de acabar. Porque o pastor não tem palavra, não sabe pregar, não é? É só música. Então, veja, nós temos que tomar cuidado e prestar atenção na nossa adoração, não é? Aí, olha só, ele fala assim, vocês dizem, isso eles estavam dizendo lá, que canseira. Eles ficavam cansados com aquele negócio de sacrifício. Porque, irmão, o sacrifício lá era 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Estavam cansados com aquele culto. Eles não queriam nem saber disso aí mais. Aí depois ele diz assim, olha, só que vocês estão cansados e vocês dizem que a minha mesa é algo desprezível. Só que dá uma olhada no que vocês me trazem. Né? Deus fala para eles.
Vocês me trazem o animal coxo. Vocês me trazem um animal enfermo. Vocês me trazem o animal que foi roubado. Aí ele diz assim, como que eu vou aceitar isso da mão de vocês? Como que eu vou aceitar isso da mão de vocês? Então, irmãos, a gente precisa ter noção de culto. A gente precisa ter noção de adoração. Sabe? Fazer o melhor. Deixar brotar no seu coração o melhor. Às vezes eu fico analisando, só antes de eu passar para esse ponto, veja, porque no versículo 14 ele diz, maldito seja o enganador. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe até que ponto nosso coração ele está cultuando a Deus. Às vezes eu fico analisando, né? Eu já estive pregando em igrejas assim, e eu fico analisando, às vezes, os ministros de louvor, né? Aí eles ficam assim, ô irmãos, agora senta, agora levanta, agora vamos cantar, sabe? Tem que ficar manipulando o povo, para o povo adorar a Deus. Irmão, Deus fala nada disso. Maldito seja o enganador, que podendo dar o melhor, oferece ao Senhor uma coisa vil. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. Não é? O que é que você pode oferecer ao Senhor? O que é que você pode oferecer para o seu próximo? Deus está no próximo, conforme eu citei. Às vezes, você não está numa comunidade cristã, como nós estamos aqui. Se você está numa comunidade cristã, os pastores administram como podem ajudar o próximo. E você, com as suas contribuições voluntárias, ajuda o próximo diretamente. Agora, se você não está numa comunidade cristã, como que você faz? Ajudando diretamente o pobre. É muito simples. Por exemplo, aqui, nós distribuímos mantimentos para quem precise. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e não é só para a gente da igreja não, viu pessoal? Aliás, eu devo agradecer o pessoal da Igreja Elim de Hortolândia, que a cada ceia do Senhor tem contribuído e tem ajudado. De vez em quando, alguns irmãos falam, pastor, eu posso pegar na igreja lá alguns mantimentos, né, para levar para uma família aqui perto da minha casa? Eu digo, pode, meu irmão. Pode, eu não quero nem saber quem é a família, pode levar, pode ajudar. Né? Então, essa é a nossa responsabilidade aqui. Agora, você que está longe, o que é que você tem feito pelo próximo? Será que você já se prontificou, por exemplo, a ajudar uma pessoa que está aí perto da sua casa, que está passando fome, que está passando necessidade? Isso é cristianismo, pessoal. Isso é cristianismo, não é? Ou será que você só dá uma coisa vil? Coisa vil é coisa sem valor, né? É igual o crente vai para a igreja e ele leva R$2, achando que ele vai fazer bonito perante o pastor. Ah não, eu vou pelo menos eu levantando do meu lugar, indo lá e colocando, o pastor está vendo. Irmão, o pastor não quer ver nada. O pastor não quer ver nada. O pastor não quer ver nada. É você e Deus. Se você pode oferecer algo melhor, porque quando você entende, né, verdadeiramente sobre dinheiro dentro da igreja cristã, você conseguiu uma grande libertação. Então, se você, por exemplo, pode fazer melhor, mas você faz de qualquer jeito, o que você está fazendo é apenas uma coisa vil, não é? Porque se você sabe o destino, olha, né, conforme eu estou citando aqui, o nosso caso em especial, que talvez não é muito comum, principalmente para muitas pessoas que são testemunhas de Jeová e assistem ao nosso canal, que nunca receberam uma ajuda humanitária nos seus salões do reino. Nunca receberam nada. Então eu estou dizendo que aqui nós realmente fazemos
E os membros da Igreja Elim de Hortolândia devem chamar sobre si essa responsabilidade, não é? Agora, não adianta o irmão pegar e falar assim, eu vou colocar aqui R$2, aí eu vou lá para a igreja, aí eu contribuo, porque aí o ancião vê que eu contribuí. Irmão, isso aí não adianta nada. Isso é besteira. Isso é besteira. Você tem que contribuir primeiro porque você entendeu que você foi salvo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que contribuir porque você entendeu que Deus é quem é o provisor para você. Aqueles pães ficavam ali na mesa da proposição o tempo inteiro, lembrando os sacerdotes que eles iam comer. Só que eles iam comer porque Deus providenciou para eles o mais puro pão. Então, da mesma maneira, você contribui lembrando que Deus é quem te deu emprego, é quem mantém você no emprego, é que está cuidando de você, é que está cuidando da sua família. Não é? É dessa maneira. Essa fala é para a Igreja Elim de Hortolândia agora, em especial, que eu estou dizendo, até porque a gente continua nesse momento, o nosso prédio está fechado, nós pagamos aluguel, e é importante que os irmãos entendam isso e façam as suas contribuições. Né? Lembrando que essas contribuições são para pagamento do prédio, despesa com água e luz e internet, e, ao mesmo tempo, para ajuda humanitária, que pode ser feita tanto em dinheiro, não é? Como também pode ser feita em doações de mantimentos. E você que está longe de nós, não é? Se deseja colaborar com esse trabalho bonito que nós fazemos aqui em Elim de Hortolândia, você também pode falar conosco, que nós teremos prazer em lhe fornecer a maneira que você poderá ajudar, tá bom? Malaquias é isso, gente. É o culto a Deus, o capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, é o culto a Deus. Culto tem que ser com respeito. Culto tem que ser do coração. Culto tem que ser do coração. Culto tem que brotar de dentro de nós o desejo de adoração. E esse desejo começa antes de você sair para ir para o prédio. Antes. Esse desejo começa na hora que você acorda, que você fala, olha, hoje eu estou indo adorar a Deus, né? Ou na hora que você dorme, ou eu quero ir, eu tenho sede da palavra de Deus, eu não posso faltar porque eu quero aprender a palavra de Deus. Isso é culto, isso é um culto de verdade, esse é o culto que Deus aceita. Agora aquele culto que fica assim, ai, que canseira, ai, meu Deus do céu, quase 9 horas, tem que chegar lá agora para ver o ancião pregar. Meu Deus do céu, que coisa. Bom, esse culto aí, Deus não gosta. Então, eu espero que tenha ficado aqui a palavra para todos vocês. Eu ensinei quem está na comunidade Elim de Hortolândia a cultuar a Deus melhor. Ensinei você que está longe também a cultuar a Deus melhor. Principalmente olhando para dentro de você e olhando para o seu próximo, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande beijo, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.